seriam as histórias egípcias sobre a criação. Documentos reais da origem extraterrestre dos humanos? Os antigos egípcios acreditavam que de Sírius e de Órion vieram seres na forma de humanos, Osíris e Ísis, que incitaram a raça humana. Essa versão combina metaforicamente com o que sabemos de astrofísica. Sabemos que somos produto de estrelas. Somos literalmente feitos de estrelas. Segundo a mitologia egípcia, os deuses desceram do cinturão de estrelas de Órion e de Sírius, a estrela mais brilhante do céu. Sírius e Órion são de grande importância, porque representam Ísis e Osíris, o deus e a deusa de quem a civilização egípcia e, afinal, qualquer civilização humana nasceu. Então, para os antigos egípcios, Osíris era Órion. A constelação era a personificação do grande deus Osíris, que estava sempre acima de nós, nos olhando de cima para baixo e sempre nos julgando. Afinal, era ele a decidir se teríamos a vida eterna ou se seríamos reciclados de volta à massa espiritual para começar tudo de novo. Para os antigos egípcios, era muito claro que Órion se ligava com a criação. Especificamente a criação mágica. Se aceitarmos o que nossos ancestrais diziam, vemos a verdade que Órion representa. E isso tem a ver com a criação mágica. E criação, naquele tempo, se ligava aos deuses. Ábidos, Egito. 11 quilômetros a oeste do Nilo. Neste enorme sítio arqueológico, encontram-se as ruínas do templo de Osíris, onde milhares se reuniam para adorar o deus do submundo. Em comparação a vários outros deuses, acredita-se que Osíris teria vivido fisicamente na Terra como um dos faraós do Egito. Ele é muitas vezes representado com um disco alado do Sol. E embora muitos estudiosos tenham sugerido que isso nada mais é do que uma forma de adoração ao Sol, esse Sol, de acordo com a visão egípcia, também tinha asas e descia do céu. Então, na minha opinião, outra coisa que foi descrita, um evento extraterrestre que de fato ocorreu na vida real. A maioria dos deuses egípcios eram, na realidade, visitantes extraterrestres. Mas muitos se perguntam se Osíris era mesmo feito de carne e sangue. Uma das histórias mais famosas que estão ligadas a Osíris é a de que ele foi desmembrado pelo irmão invejoso Sete. Sete teve um acesso de fúria e despedaçou o corpo do irmão, rasgando-o em 14 pedaços que foram espalhados por todo o reino. Mas Ísis, a esposa leal, procurou por toda parte e encontrou os pedaços e reuniu todos eles. Ísis conseguiu ressuscitá-lo. Mas quando eu escuto uma história como essa, que um ser é desmembrado e então alguém reúne os pedaços e consegue milagrosamente ressuscitá-lo, eu tenho que fazer essa pergunta. É possível que Osíris não fosse uma entidade biológica, mas talvez algum tipo de máquina ou robô? Turim, Itália. Em exibição no Museu Egípcio está o Papiro de Turim, também conhecido como Cânone Real de Turim, que data do século XIII a.C. O papiro contém uma lista detalhada dos faraós egípcios antigos, remontando ao começo da civilização egípcia. Encontramos as linhas do tempo com o nome de todos os reis, mas os 2 primeiros grupos de nomes desta lista são de deuses, os deuses do Egito, os quais os egípcios acreditavam que governavam antes dos faraós. Embora os estudiosos aceitem totalmente a cronologia do governo do faraó Menés em diante, eles descartam o tempo anterior ao seu reino por volta de 3000 a.C.
uma época quando esses supostos deuses governavam o Egito. Um dos primeiros nomes encontrados nessa lista é o do deus Osíris. Descreveram Osíris como um deus em forma humana. Ele tinha características humanas. Mas uma das coisas mais curiosas sobre Osíris é que ele foi retratado com a pele verde. Acredita-se que Osíris tenha vindo originalmente da constelação Órion. E ele fazia parte de um grupo de extraterrestres que vieram à Terra. O que é interessante sobre os deuses egípcios antigos é que eles também morriam. Eles não eram necessariamente imortais. E quando o deus Osíris morreu, séculos antes, de acordo com a mitologia egípcia, ele renasceu como seu filho Horus. E Horus se tornou uma encarnação física na Terra. E os antigos egípcios acreditavam que todos os faraós se tornaram deuses encarnados. E quando um faraó, em particular, morria, seu espírito então ia para o próximo faraó. E assim por diante, e assim por diante. Então, esse ciclo de reencarnação continuava. Na antiga mitologia egípcia da criação, o deus Ptah veio de Sírio e assumiu a forma do corpo humano. Temos que fazer a seguinte pergunta: os extraterrestres vieram à Terra e adaptaram o corpo humano para ele servir como veículo para a alma?